noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro. O tema do nosso discurso hoje é os pensamentos e a vida financeira. Amém? Amém. O problema que tem acontecido na vida de muitas pessoas, que eu tenho observado, o problema delas é o pensamento. O mal, o diabo, ele sabe que aquilo que nós pensar, naturalmente, tem o poder de se materializar. A própria Bíblia, ela fala sobre isso. Como eu pensei, acontecerá. E como eu determinei, se efetuará. Amém? Amém. Então, nós temos que o quê? Ter muito cuidado com o que nós estamos o quê? Pensando. Me faz lembrar de uma época que eu trabalhava na cidade. Presta atenção, que eu trabalhava na cidade na construção civil. Eu fechava um trabalho, uma obra muito boa. Mas só que vinha aquele pensamento de dúvida, que a pessoa ia me dispensar. E o que acontecia? Eu era dispensado. Porque eu trazia a realidade para a minha vida naquilo que eu pensava. Então muitas pessoas, elas estão vivendo uma vida sem sentido, porque elas não conseguiram dominar os seus pensamentos. Por que ela não consegue dominar seus pensamentos, pastor Ivanildo? Porque ela se alimenta de informações que vêm desequilibrar o emocional dela, vem desequilibrar a vida espiritual dela. É uma pessoa que só vive vendo coisas que não alimentam a vida espiritual dela. Ela não tira um tempo para poder ler as escrituras sagradas. Ela não tira um tempo para poder ver os vídeos do pastor Ivanildo, da pastora Rose e dos colaboradores para alimentar a sua fé. Ela só vive fornada em coisas que não vai fortalecer os pensamentos dela em Cristo. É por isso que Deus, ele falou assim, eu sei que pensamento eu tenho o vosso respeito, pensamento bom, pensamento de paz, pensamento de vida. Só que infelizmente, não sei se isso já aconteceu com vocês que estão aí me acompanhando online e vocês que estão presentes. A pastora Rose está ali hoje nos bastidores participando do culto. Daqui a pouco ela vai trazer uma mensagem de poder para nós aqui, em nome de Jesus. Então, não sei se já aconteceu com você, de você ter dúvida, um pensamento de dúvida que algo poderia acontecer e esse algo se tornou real na sua vida. Quem já? Por quê? Porque o mal, ele tem tentado controlar a mente das pessoas nesta maneira, com pensamentos. Eva e Adão viviam em um paraíso próspero. Mas só que a serpente, Eva, em vez de se comunicar com Deus, ela se comunicou com uma serpente. A serpente estava possuída por um demônio, por Lúcifer. E essa serpente derramou sobre ela um desejo, amém? Um desejo, e acabou influenciando ela de fazer o quê? Comer do fruto que Deus tinha falado que não era para poder comer, da árvore do bem e do mal. Amém? Por que ela não comeu do fruto da eternidade? Vamos parar para pensar. Olha para mim, tinha duas árvores, uma do bem e do mal e outra do fruto da eternidade. Se ela comesse, ela seria eterno para
sempre. Mas ela preferiu comer qual fruto? Deus proibiu ela de comer o fruto da árvore da eternidade? Não. Deus proibiu ela comer o fruto da árvore do bem e do mal. E muitas das vezes as pessoas, por curiosidade, ela tem escolhido o mal para a sua vida financeira. Ela faz dívidas que não é para fazer. Ela gasta dinheiro naquilo que não é para gastar. Ela não tem um controle sobre as suas finanças. Ela usa as suas finanças de uma maneira totalmente o quê? Errada. E o mal injeta dentro dela um pensamento de compulsividade. Ela quer comprar algo que ela não necessita. Ela quer comprar algo que ela não precisa. Tem pessoas que é compulsiva em gastar dinheiro com doces. Tem pessoas que é compulsivas em gastar dinheiro com essas comidas fáceis que tem aí, esses dogão, né? Não sou contra o dogão, que eu como dogão também. Os hambúrgueres, pizzas. Ela gasta muito mais nessas coisas do que em uma alimentação saudável. E quando ela vai enxergar que ela fez errado, ela já está com uma montoeira de dívidas. E muitas das vezes as pessoas, elas tentam te manipular com sentimentos. E você começa a gastar dinheiro com ela desnecessariamente, um dinheiro de compromisso muitas das vezes. Então é por isso que o tema de hoje é os pensamentos e a vida financeira. Você precisa ter um pensamento firme. Olha só o que está escrito aqui no estudo de hoje, o tema de hoje da reunião de segunda-feira. Diz assim, ó. Amém? Está escrito assim, ó. Deus, ele vai abençoar a vida financeira de vocês. Amém. Vocês são os únicos que se preocupam em lutar por esta área. E Deus, ele vai ainda este mês trazer uma resposta financeira para você. Eu não sei se é uma causa que você quer ganhar. Eu não sei se é uma assinatura que você tem que assinar. Mas Deus, ele vai te trazer resposta. Pode ter certeza disso. Porque ele tem visto a tua perseverança. Ele tem visto o teu empenho. E ele vai te honrar. Amém? Amém. Está escrito assim, ó. Os pensamentos, lá no site de segunda-feira. Os pensamentos e a vida financeira destacado a importância de alinhar nossos pensamentos com a palavra de Deus. Poxa, pastor, eu vivo com uma insegurança muito grande. Mas eu pergunto para você, você tem se alimentado da palavra de Deus? Geralmente a gente começa a adquirir essas influências, essas inseguranças, esses medos, porque nós não temos o quê? Se alimentado da palavra de Deus, se alimentado dos pensamentos de Deus. Não é verdade? Verdade. Aí diz assim, ó, a palavra de Deus, a Bíblia oferece várias referências que podem ajudar a entender essa conexão. Primeiro, referências bíblicas. Nós vamos ler algumas referências bíblicas, ao qual você vai entender que é importante você ter uma mente concentrada em quem? Em Deus. De que maneira, pastor? Através dos escritos sagrados. A gente tem diversos conteúdos nos nossos sites que vai alimentar a sua fé. Nós temos diversas escritas, né?
no site, dando as referências ao qual você pode lutar pela sua vida sentimental, instrução, sua vida familiar, sua vida financeira, vida espiritual, a sentido da salvação, como ser um colaborador da obra de Deus. Nós temos diversas informações baseadas nos escritos sagrados, ao qual você possa prosperar na sua vida, ao qual você possa ter uma vida totalmente equilibrada espiritualmente. O problema das pessoas está cheia de medo e dúvida, é falta de equilíbrio. Por quê? Porque a única coisa que pode equilibrar a sua vida espiritual é a palavra de Deus. E nós temos todos os dias, não é verdade? Parece coisa de maluco, né? Mas nós temos 7 reuniões durante a semana. E o dia, qual o dia que a gente vai tirar uma férias, pessoal? Nunca, nunca. Se você quer férias, meu amigo, você está no lugar errado. Aqui nós não tiramos férias. Aqui nós vamos gastar os últimos dias da nossa vida para levar a mensagem aos necessitados. Não é verdade? Aos que estão feridos. Nós somos apoio aos soldados feridos. Não é soldado ferido a bala não, pessoal. É soldados feridos emocionalmente. É soldados feridos que outrora estava em uma posição e foi ferido por um erro, por um pecado, por uma falha. E eles se encontram aí abandonado pelo meio do caminho, assim como Davi encontrou aquele homem no meio do caminho, ao qual instruiu Davi como tomar posse da sua família novamente, que tinha sido sequestrada. Bem, no nosso site está dando essas informações já na página inicial. Aí diz assim, ó, Provérbios 23, 7. Acharam aí? Abre a Bíblia, porque um dia você vai precisar dessa palavra. Diz assim, ó. Porque com imaginem sua alma, assim é. Este versículo nos ensina que os pensamentos e as crenças de uma pessoa moldam a sua realidade, viu? O que você pensa molda a sua realidade. Você vê, preste atenção aqui no que eu vou dizer. Às vezes a pastora Rose ela usa de ação meia louca. Ó, vamos fazer a festa das crianças do dia 25. Ela lança um sorteio para poder fazer fundos e ali é aquela guerra, né, pessoal? E no final tudo Deus faz funcionar, faz uma coisa extraordinária, bacana acontecer. Por quê? Porque ela criou uma realidade. Ela mentalizou uma realidade para aquele dia 25 e como ela imaginava na sua alma, assim foi. Não é o que está escrito aí? Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Não é verdade? Assim é. Então você tem que começar a mentalizar coisas boas. Você tem que começar a mentalizar coisas positivas. Vai dar certo, eu vou conseguir, ninguém vai me parar, porque o Todo-Poderoso é comigo. Amém? Amém. Que delícia, né? Deus é maravilhoso. Aí diz assim, ó, se alguém pensa de maneira negativa ou limitada, suas ações e resultados serão negativos. Em contraste a uma mentalidade positiva, é alinhada com a fé, pode levar ao resultado de conquista, progresso em poder levar
o resultado de conquistas, progressos em sua vida profissional e econômica. É muito forte, né? Você vê, tudo é aqui, pessoal. Tudo é aqui. Você pode ter habilidades maravilhosas com a sua mão, mas se sua mente não está firmada naquilo que você quer, as suas habilidades vão se tornar praticamente frustradas, porque o mal, ele trabalha para que você não desenvolva, você não cresça. Ele sabe, se você crescer financeiramente, naturalmente você vai investir na sua vida e vai investir aonde? Na obra de Deus. E a obra de Deus crescendo, vamos ganhar mais almas, vamos chegar a lugares maiores, vamos alcançar um público maior para a glória de Deus. Amém? Amém. 2. Filipenses 4:8. Pode ler, por favor, alguém aí, para ajudar aí. Filipenses 4:8. 4:8. E eu envio com expresso propósito de vós dar conhecimento da nossa situação e de alertar o vosso coração. Amém? Diz assim, vou repetir, tá? Para a gente entrar no raciocínio. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, é verdade você ter uma vida econômica saudável, uma vida econômica equilibrada? Sim, tem pessoas que ela não tem, pastora Rose, vocês que estão presentes, vocês que estão online, uma vida financeira saudável. Por quê? Porque ela investe em coisas que não vão lhe trazer retornos futuros. Não é verdade? Sim. Quantos pedreiros aí, ele, em vez de investir em uma ferramenta de qualidade, uma ferramenta elétrica para facilitar a comoção do seu trabalho, o desenvolvimento do seu trabalho, ele não investe ainda. Eles estão naquele modo ainda tradicional, aquele modo seco, aquele modo da marreta, né? Hoje em dia existe o martelete, existe as parafusadeiras que não precisa nem de extensão potente. Você tem que investir em coisas que vai te trazer resultados. O que é resultado? É eu trabalhar o trabalho que outrora me renderia um mês de trabalho, eu com as ferramentas boas, elétrica, ele vai me render 2 semanas de trabalho. Então eu não vou precisar cobrar aquele absurdo que eu cobrava e eu vou ganhar praticamente todos os orçamentos. Porque a pessoa que não tem essa capacidade de ferramentas, ela vai cobrar um absurdo por causa do tempo. Não é verdade? E é assim que funciona. Então você precisa investir naquilo que vai te dar retorno. Aí diz assim, ó, este versículo nos orienta a focar em pensamentos que são positivos, edificantes. Nós precisamos ter a mente possuidora. O que é uma mente possuidora, pastor? É uma mente aonde leva você a alcançar o seu objetivo profissional e econômico. Amém? Você tem que botar meta. Qual é a tua meta para este mês? Né? Eu costumo dizer, né, para a equipe que trabalha com a gente aqui, nós fizemos um trabalho junto, né, um trabalho profissional com a equipe. Ano passado trabalhamos 40 dias e eu perguntei para a equipe um dia desse, cadê o fruto daquele trabalho? Aí eu mostrei o fruto daquele trabalho, né, pastora Rosa? Fruto daquele trabalho. Eu comprei, antes desse microfone chegar, esses daqui já estavam se encaminhando.
Aí quando esse chegou, esse também estava aqui já. Então hoje nós temos condição, se precisar de usar 3 microfones na reunião, nós temos os 3 microfones. Um que foi doado pelo o nosso pastor Marcelo Irineu e um que a pastora Rose ganhou de presente, não é verdade? E hoje nós temos ferramentas para poder fazer a obra de Deus com mais tranquilidade. Não precisa mais quebrar, estourar a garganta para poder falar, porque hoje nós podemos falar baixinho e a coisa funcionar, né? A nossa mesa de som também já está a caminho, já está chegando, já foi montado, já foi colocado já a parte que, como é que se dá o nome? A tecnologia que precisa para poder ficar aquele pão, né? E as coisas estão funcionando. Aos pouquinhos nós vamos investindo. Aos pouquinhos nós vamos o quê? Desenvolvendo. Outrora eu estava vendo um vídeo aí que a pastora Rose postou aí semanas atrás. Só tinha só esse pedacinho de parede aqui, né, Inácio? Aqui, né? Não, era aqui, porque não podia olhar para o lado de lá, que a dona não autorizou. Então era mais ou menos aqui assim, por aqui assim. E nada mais, um vazio, umas cadeiras de ferro, tudo enferrujada que foi ganhada de doação do pastor, de um outro pastor aí conhecido nosso. E hoje, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos 70 cadeiras, vamos bater a meta de 100. Temos 5 mesas para poder fazer o refeitório das crianças, não é verdade? Nós temos a tecnologia de gravação, né? Para poder fazer as gravações. Hoje nós conseguimos fazer gravação com 4 ângulos diferentes, não é? 4 ângulos diferentes. E nisso a gente tem desenvolvido isso dia a dia. 4 não, 2, né? 3 ângulos diferentes. São 3. E o trabalho está desenvolvendo. Os sites, eles estão já está organizado. Isso se dá o nome de quê? Pensamentos positivos. Mas nós gastamos madrugada, lembra? Madrugadas trabalhando, Ismael trabalhando na madrugada, o Inácio trabalhando na madrugada para poder a gente ter o trabalho com eficiência, a pastora Rose trabalhando na madrugada, o pastor Ivanildo e a equipe trabalhando na madrugada. Quando você começa a desenvolver um pensamento positivo, você passa a ter uma mente o quê? Possuidora. Você desenvolve. Ninguém dava nada por nós, ninguém tem dado nada por nós, mas nós estamos avançando nos 4 cantos da internet, não é verdade? Estamos chegando aí a um número bem o que? Generoso de seguidores do nosso trabalho, pessoas que têm aceitado o trabalho que nós temos feito para a glória de Jesus. Crianças que estão sendo restauradas, crianças que estão sendo fortalecidas, crianças que outrora não sabiam nem falar direito, hoje já está lendo a Bíblia, fazendo um videozinho, pregando a palavra de Deus, não é verdade? Sim. E Deus, Ele é poderoso. É por isso que nós precisamos ter uma mente possuidora. Isto é vital para a vida financeira, pois uma mentalidade saudável pode influenciar a maneira como lidamos com o dinheiro e temos decisões financeiras. O que é decisões financeiras? Investir naquilo que lhe vai crescer, meu amigo. Você tem investido em quê, meu amigo? Você investe o teu salário em quê? Ah, pastor, eu pago aluguel, eu pago isso, e qual é o investimento nisso daí? Você está pagando uma coisa que não é sua, não é verdade? Tem pessoas que moram de aluguel, ela nunca vai deixar de morar de aluguel, pessoal. Você sabe por causa de quê? Porque ela está investindo naquilo que não é dela. Você tem que investir
em algo que vai dar resultados futuros para você. Você, quando está vendo, mexendo na internet, porque Deus deu condição de você ter um smartphone, qual é o desenvolvimento que você está tendo? O que você está aprendendo? Hoje eu consigo mexer em sistemas de Android. Por quê? Porque eu trabalhei, eu estudei durante madrugadas e mais madrugadas. Eu consigo mexer no sistema Android. Hoje nós conseguimos mexer nos códigos HTML dos nossos sites. Por quê? Porque nós estudamos para isso. Hoje nós não precisamos terceirizar o trabalho da nossa igreja. A nossa própria equipe trabalha para a divulgação estar em online. Não é verdade? Cada um tem sua função vital para que a palavra de Deus chegue aos confins da terra. Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado conhecimento, Deus tem dado para a gente inteligência para poder desenvolver o nosso trabalho. Amém? Amém. Aí diz assim, 3, Mateus 7, do 7 ao 8. Eu vou ler. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Olha para mim. Por isso que vocês vão ser prósperos. Amém. Porque vocês têm insistido, vocês têm batido. Mateus 7, do 7 ao 8. Capítulo 7, versículo 7 ao 8. É por isso que Deus ele vai honrar cada um de nós, porque nós temos insistido, não é verdade, pessoal? A gente tem insistido, a gente tem batido, a gente tem insistido com Deus, a gente tem insistido para que Deus ele possa fazer proeza nas nossas vidas, tudo para a honra e glória dele. E ele está nos dando habilidade, não é verdade, pessoal? Olha só, eu não sabia falar em microfone, por isso que muitas das vezes você viu meus vídeos aí sem microfone. Não é que não tinha, eu não sabia o que? Usar o microfone. Hoje o Espírito Santo está me dando sabedoria para usar o microfone e também abaixar o meu tom um pouco, porque meu tom estrondava, né? Ia lá na Praça do Vona. Hoje o meu tom está reduzido ao nosso trabalho aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai te dando habilidade, ele vai te dando o quê? Um pensamento de equilíbrio. Amém? Amém. Aí diz assim, Diz assim, este trecho enfatiza a importância da ação e da expectativa. Amém? Amém. Pedir e buscar são atitudes de requerem uma mentalidade ativa, confiante, e o que é crucial em qualquer jornada financeira ou qualquer jornada que você intenta empreender. Amém? Amém. Até aqui o soberano Espírito Santo me deu a direção para falar. A pastora Rose vai ler do 4 em diante. Vai falar da transformação de mente. Amém? Em seguida, ela vai pedir a nossa oferta e finalizar o trabalho. Eu não vou deixar gravar direto. Mateus 4. Mateus 4. Mateus, já foi. Já foi, agora é o outro. Amém? Mas fala onde estava, ele está procurando para guardar ali. Mateus 4 está em cima. Não, não é Mateus 7? Mateus 7. 7, e versículo 7. Vai do 7 ao 8. Tá gravando, pastora Rose. Foca. Rapaz, Deus abençoe. Eu não sabia que o pastor tinha deixado a câmera ligada. Amém? Amém. Vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui onde
pastor parou com o tema Os Pensamentos e a Vida Financeira. Os pensamentos e a vida financeira. O nosso tema de hoje, de segunda-feira, amém? Amém. O nosso pastor parou 4. No no 4. 4. Abre a sua Bíblia, por gentileza, lá em Romanos 12, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amém. Que diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Hoje muitas pessoas elas não sabem o que é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós, na nossa vida cotidiana, independente que seja financeira ou outras, nós temos que saber como é que está o nosso procedimento, como é que está a minha mente, como é que estão os meus pensamentos. Aqui está dizendo que nós temos que renovar nossa mente e é essencial para viver de acordo com os princípios de Deus. Isso explica muito que nós temos que mudar os nossos pensamentos sobre o nosso dinheiro, nossa prosperidade, buscando uma visão de refletir e ter a sabedoria divina. Poucas pessoas ela buscam essa sabedoria. Tem pessoas que ela acha que pelo fato de ela estar trabalhando, ela não precisa orar. Ela já tem autoconfiança que aquele emprego quem deu é ela mesma, porque ela acordou de madrugada, ela tem um bom currículo. Quantas pessoas estão se perdendo por causa disso? Nós temos que estar dependendo realmente do nosso Criador, que é o nosso Deus. Hoje as pessoas estão perdendo muitos princípios, achando que ele é o tal, que ele faz e acontece. E quando vem um momento difícil, que vem para todos, amém? Amém. Aí fica perdido. Aí vai botar a culpa em quem? Duvido que às vezes bota a culpa nele mesmo. Mas porque não confiou, não buscou, não foi humilde. Porque quando nós temos o pensamento em Cristo Jesus, é dom de Deus nós ter uma vida financeira abençoada. Mas tem pessoas que ela quer a posição de Deus. Ela quer ser o próprio Deus. Então nisso ela vai se perdendo com as arrogâncias. Ela vai se perdendo pelas atitudes erradas. Quantos patrões aí, hoje, pode ter certeza que a maioria estão passando por uma grande dificuldade. Por quê? Não botou Deus na frente, não soube administrar, ficou com os pensamentos totalmente do jeito que acha que estava certo, se perdeu, não cuidou da família, não teve como administrar a finança e lidar com os funcionários. E às vezes, quando vai ver, está um bolo de neve e até os funcionários ficam contra ele. Porque não buscou o quê? Sabedoria de Deus. Tudo nessa vida nós precisamos pedir direção a Deus. É o princípio, é o início, é tudo que nós temos que ter essa fé. Hoje, nós também vamos estar refletindo a respeito dessa palavra. Eu acabei de ler aqui de Romanos 12, 2, e também vou estar fazendo uma reflexão de tudo que o pastor acabou de pregar aqui, amém? Amém. Vamos lá? Agora vamos no site, amém? Amém. No site de segunda-feira, pela nossa vida financeira. Diz assim, ó: a vida financeira é frequentemente afetada
pela maneira como pensamos. Percebemos que o mundo ao nosso redor, quando permitimos que pensamos negativos e limitados, dominando a nossa mente, podemos nos sentir presos em ciclos de pobreza ou falta. Quantas pessoas que ela tem dinheiro e fica retendo? Ela pode ajudar, não ajuda. Ela pode fazer mais, mas não faz. Porque ela é pobre de espírito. Ela tem dinheiro, mas ela é pobre de espírito. Ela não consegue nem tirar uma oferta. Ela não consegue fazer o bem a ninguém, porque o pensamento dela está totalmente negativo. O pensamento dela está totalmente em termos de ganância. E quando ela pode não estar mais presente, quando ela vê, ela pode ter certeza, muitas das vezes vai ficar com o governo, porque ela não confia em ninguém. Ela não deixa a senha, se é esposo, não deixa a senha com a esposa. Se é uma esposa que tem esse espírito de ganância, ela não deixa a senha com o esposo. Não confia em ninguém, na conta, em nada. Tudo para ele, para ela é uma desconfiança. Quantas pessoas hoje estão aí quebradas, quebrado, porque a arrogância e a ganância dominou os pensamentos dele e dela. Então, aqui nós estamos aprendendo nessa segunda-feira que temos que ter, esse pensamento de Deus em nossas vidas, e a maneira de pensar, quem faz a escolha somos nós. Se eu pensar positivo, mas que venha agradar a Deus, as coisas vão acontecer positivo. Agora, se eu penso só de ganância, só penso no eu, em mim, e não penso no meu próximo, hoje as pessoas, ela quer a bênção, ela quer prosperidade, ela quer mansão, ela quer iate, ela quer apartamentos, ela quer o carro do ano, mas não está sabendo como lidar com isso. Porque quando você tem não só as condições, estudo, você trabalhou para isso, mas quando você começa a se perder no meio da ganância, no meio das situações que você está vivendo, você é tão mesquinho, que às vezes deixa de comer, podendo fazer uma boa refeição com a sua família. Porque o pensamento está o quê? Está confuso. Se você pede sabedoria a Deus, Ele te dá sabedoria. Não, mas se eu gastar, não vou ter. Uma refeição, gente. Pastora, a senhora já conheceu pessoas assim? Já trabalhei para pessoas assim. Ele conseguia, com muito dinheiro na conta, ele conseguia dividir a quentinha dele em 3 dias. Aí ele fala, eu tenho visão, é o meu pensamento, ninguém entra aqui não. Ele falava assim. Aí eu falava, que isso, meu patrão? Podemos comer bem. E às vezes eu me colocava à disposição para fazer uma boa refeição para ele. Mas você sabe quando é que eu conseguia fazer uma boa refeição para ele? E vocês querem saber? Eu colocando no meu pagamento que ele me fez. Eu ia lá comprar as coisas para fazer. E levava para o sacolão para comer todo mundo. Ainda dava para o filho dele comer também. E com uma maior alegria. Porque eu não gosto desse espírito, gente. Esse espírito aí, para mim, ainda não. Isso é o diabo bota na mente da pessoa, né? Bota na mente da pessoa que se ela gastar, se ela investir, se ela comer, ou se ela dar um prato de comida, seja para ele mesmo ou para alguém, vai faltar na conta dele. E olha, eu falava assim, eu não estou acreditando, ele ia. Ele levava tudo na esportiva. Aí chegou uma certa vez, que eu falei assim
Perguntei assim para ele: o senhor tem sonhos? Ele: com certeza. Falei: qual o sonho que o senhor tem? O senhor pode me falar? Ele: eu tenho só pensamento de coisas grandes, o melhor carro, a melhor casa. Aí eu falei: mas tudo bem, é bom o senhor pensar assim, mas eu estou vendo o senhor dormindo no chão. Ele dormia no chão. Cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Ele dormia no chão. Ele botava a toalha dele, toalha de banho mesmo. Ele colocava no chão e ali ele falava: tá muito bom, muito fresquinho. Eu falei: coloca um ventilador. Pra que ventilador? Ele compra um ventilador. Tem mosquito, não tem um conforto. Não. Que isso? Por isso que a palavra de Deus diz que o espírito de ganância destrói seu Destrói e destruiu ele quando ele ficou doente. Quando ele pegou uma doença, não tinha mais trabalho, não tinha mais família. A primeira coisa que ele perdeu foi a família dele, pessoal. Quem ficou cuidando dele foi eu. Um homem cheio do dinheiro. Aí ficou aquela briga. A esposa faleceu, aí ficou os filhos tudo querendo botar ele na justiça. Mas ele falou: eu não dei nada no nome dela. Ela não tem nada. Ela não tem nada, tudo é meu. Eu falei: o senhor não vai me ajudar seus filhos, não? E quando chegava Natal, todo mundo imaginava que eu ganhava o melhor Natal, né? Trabalhava, né? A melhor fruta. Ele fazia questão de separar tudo estragado para mim. A fruta, o legume, tudo ruim. Aí eu cheguei uma vez para ele e falei assim: ó, a partir de hoje eu não quero mais não. Eu quero que o senhor pode descontar do meu pagamento. Eu quero comer a melhor fruta, o melhor legume. Quero comer isso aqui não. Ele: agora virou madame. E para ele, só porque eu falei isso, ele se sentiu ofendido. Quem era para estar ofendida na história? Tá vendo como é que o pensamento da pessoa às vezes está cauterizado, como é que se fala? Cauterizado, que na cabeça dele ele estava certo e eu estava ofendendo ele. E eu peguei e falei assim: não, o senhor pode botar o preço que o senhor quiser, não faça promoção não, o senhor pode descontar. Hoje eu vou levar para casa da mamãe, eu vou levar a fruta, eu vou levar o legume e o melhor para casa dos meus pais. Porque o meu Senhor não vai fazer eu levar para casa da minha mãe o pior não. E ele descontava. Eu achava que ele ia ficar ofendido e não, e ele descontava. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Era X. Então hoje nós temos que saber que espírito nós estamos deixando vir ao nosso pensamento. É o pensamento de prosperidade financeira ou é um espírito de ganância? Quantas pessoas têm dinheiro e vivem na miséria, na pobreza, porque não consegue dividir o pão? Isso não é de Deus. Porque Deus, ele trabalha, ele abençoa no coletivo. Ou não é? Então, por que eu estou falando desse homem aqui? Porque, primeiro, que veio na minha mente, o Espírito Santo fez eu lembrar. E segundo, talvez alguém que tem esse... Não, eu tenho que guardar, Tu vai guardar pra quê? Que daqui a um dia, que nem isso vai ter mais, não vai ser necessário dinheiro. Hoje, se você pode fazer o bem para alguém, ajudar uma criança, ajudar uma família, ajude. Porque eu estava falando hoje com meu esposo. Como é que a gente mostra o amor de Jesus? Quando dá a água para os pequeninos, quando dá a veste para aquele pequenino, aquela criança se vestir, estou fazendo para Jesus. Hoje as pessoas estão muito perdidas, não sabem nem o que é o amor de Jesus.
Não sabe o que é isso. Ela, às vezes ela vê alguém fazendo, fica, para mim é loucura, é coisa de doido, é coisa de doido. Ficar fazendo isso, fazendo a obra. Que obra de Deus nada, isso é obra do homem. Não. Jesus deixou na Bíblia. Isso é evangelho. Isso é ser cristão. É você ter o pensamento do bem. É o pensamento de o quê? Eu quero para mim, mas também eu quero o quê? Compartilhar, eu quero ajudar. Eu quero ter o maior prazer de ajudar o meu próximo. Para terminar aqui, diz assim, ó, no site. Além disso, é importante lembrar que a nossa alma, olha só, a nossa alma, ou seja, o nosso desejo, as emoções, deve estar em harmonia com os nossos pensamentos e pautado na palavra de Deus, na palavra da sabedoria, que é a Bíblia Sagrada. Quando a alma não está aliada com o pensamento, pode haver uma desconexão que nos impede de agir eficazmente em direção dos nossos objetivos financeiros. O que quer dizer isso aqui? Você vê, se o teu pensamento for bom, a tua alma vai ser boa. Você vai ter alegria de ofertar, você vai ter alegria de ajudar, você vai ter alegria de presentear. O seu maior desejo é isso, o maior desejo de você é de dar do que receber. Isso a própria palavra nos ensina, pessoal. Quando a gente tem esse desejo, essa visão, esse pensamento, a nossa alma é uma alma generosa. Hoje, o ser humano não está muito generoso, não. Eu vi uma situação esse dia que eu fiquei abismado. Tem gente que não concorda, pastor. Vocês que estão me ouvindo, de a igreja pedir ajuda, de a igreja pedir oferta, de a igreja pedir alimentos não perecíveis para fazer cesta básica. Eles falam que tem que trabalhar, cada um compra, cada um faz, que se vira lá. Antes todo mundo tinha o quê? Esse pensamento, vou juntar isso aqui, vou ajudar em alguma igreja, independente se é católica, evangélica, eu estou falando em geral. O ser humano, hoje o ser humano está frio com isso. Não estão nem aí. Eles que têm que ter um casaco, eles que têm que ter uma coberta, eles não pensam nem que dorme na rua. Antes não, tinha, né? Aquele pensamento, poxa, eu estou tendo essa mesa aqui farta. Será que não está faltando no meu vizinho? O Natal não era assim? O vizinho entrava, a outra comia, a outra entrava na casa do outro também. Tipo, não era assim? Vai agora, vai entrar na casa do outro, vai comer a ceia do outro. Vai comer baba. Não tem isso mais não. E eu falo porque no Natal eu ia em várias casas. Eu era uma criança, mas eu lembro. Aí cada casa tinha um costume. Não vai comer só meia-noite, fazia a oração. Aí na outra tinha outro costume. Ah, quer comer? Come, tá com fome? Pode comer, vai ficar esperando até da meia-noite? Aí o outro, cada um com um jeito de ser, mas estava lá, a mesa farta. Aí eu comia, me fartava ali, me fartava lá, chegava em casa, na casa da minha mãe e do meu pai, estava com a barriga cheia. De tanto, comia muito. Hoje, nem a mão de boa noite dão. E as pessoas davam Feliz Natal, abraçavam, né? Abraçavam um no outro. Hoje, está faltando isso, pessoal. Não deixe o amor de Cristo se esfriar dentro de você. Aí as pessoas falam assim, mas na Bíblia está falando que o amor de muitos se esfriaria. Mas tu vai deixar o teu se esfriar? O amor de muitos, eu não sou esse muitos. Eu não quero esse esfriamento de não ajudar o meu próximo. E você sabe, gente, que Deus ele coloca a pessoa certa para você ajudar. Não é todo mundo que você vai ter que ajudar, não. Abrir a canjica, a casa para todo mundo, não. Mas Deus sempre mostra a pessoa certa. Eu falo porque um dia desse aí,
e mais ou menos, não sei se são 4 ou 5 meses, estava eu e meu esposo sentados. Eu tinha certeza que aquela moça ia vir na nossa direção. Eu olhei para ele não entendeu muito bem. Aí depois eu falei baixinho assim, ó, a moça, essa senhora que vai vir aqui, ela tá com fome. Ela pediu alguma coisa. Aí meu esposo olhou para mim, olhou para um lado, olhou para o outro. Não deu 5 minutos, a moça veio lá do outro lado, atravessou a pista e veio falar que estava com fome, que queria um lanchinho para comer e perguntou se podia sentar com a gente. E estava à distância, mas eu tinha certeza que aquela moça ia ali. Isso é quando a gente temos o quê? Como é que se fala? Sensibilidade. Nós temos que ter sensibilidade, pessoal, de ajudar o próximo. O seu pensamento tem que estar sensível ao pensamento de Deus. Aí diz assim, para terminar. Em resumo do que estamos falando, o nosso pensamento tem que ter influências diretamente e experimentamos na nossa vida, incluindo a vida financeira. Meditamos as Escrituras, aplicamos esses princípios nas nossas vidas, podemos também transformar a nossa mentalidade e, consequentemente, a nossa realidade financeira. Um processo continua na renovação da mente, alinhamento com a vontade de Deus. Se o seu pensamento quer evoluir, você precisa colocar os pensamentos de Jesus nos seus pensamentos para trabalhar junto. Agora, se você quer trabalhar, eu já trabalho por conta própria, eu já vivo por conta própria, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, você vai se perder. Nessa vida, todos nós precisamos um do outro. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim para estar ouvindo a minha voz. É assim, é um conjunto. Hoje nós aprendemos aqui que os pensamentos é a vida financeira. Para a sua vida financeira começar a andar, muda esses pensamentos aí. Qual é o pensamento que você está tendo? Negativo? Dúvida? Medo? Insegurança? Ganância? Fracasso? Tira isso de você, através da sua fé. Fale com Deus e Ele vai fazer a obra completa em nome de Jesus. Até aqui falou o Espírito Santo. Palma a Jesus. Palma para Jesus. Amém?